Nosso convidado de hoje é o presidente do Conselho Municipal de Esportes, o Delmar Tondolo. Delmar, que tem uma carreira consagrada aí como servidor público, agora já está usufruindo aí da sua aposentadoria merecida, mas que não larga a veia do esporte, como disse ele mesmo aqui para nós nos bastidores, quando ele puder lutar para melhorar o esporte, que foi a vida dele, é a vida dele, sem sombra de dúvidas. O esporte agradece também que o Delmar esteja aí na ativa e agora atuando como presidente do Conselho Municipal do Esporte. Tudo bem, Delmar? Bom dia. Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. Tudo bem, estamos aí, né? Firmes e fortes. Firmes e fortes, tentando continuar plantando a sementinha do esporte, ou fazendo com que ela possa germinar, né? Uhum. É uma luta nossa eterna. Para quem conviveu aí com Rubens Facchini, Pipoca, Rudi Nodari, Badão, deixou essa semente na gente, sim, né? De mesmo depois de, vamos assim, não ser um funcionário, estar atuando, procurando colaborar sempre pelo esporte. Uhum. Você hoje também é membro do Conselho Estadual, né, de Esportes, é isso? Isso. Esse ano, no finalzinho do ano passado, eu assumi no Conselho Estadual de Esportes como representante dos profissionais de educação física. A vaga dos profissionais. Uhum. E eu represento o esporte. E assim, até, claro, você já tem essa vasta experiência, acompanha o esporte não só aqui, mas também do estado já há muito tempo, né? O que você percebe, e aí antes de entrar aqui na seara local, mas em âmbito de estado, né? Você colocava aqui para nós que enquanto você puder lutar pela melhoria no esporte, você vai estar ativo sempre, né? Em termos de estado, como é que está a condição das atividades esportivas? Olha, em relação a jogos abertos, joguinhos, Olesc, Parajasc, Parajesc, enfim, Jast, todos esses eventos que o governo do estado promove, houve um aumento significativo do investimento. Uhum. O governo do estado também criou ali o PIE, que é um plano de incentivo ao esporte. Só ali são 75 milhões de reais investidos para ajudar com as entidades esportivas. Mas o programa Bolsa Atleta, eu não lembro o valor que tem o Bolsa Atleta do governo do estado. Mas, enfim, no total, na soma, se eu não me falha a memória, dá em torno de 160 a 170 milhões que estão sendo investidos no esporte do estado de Santa Catarina através da FESPORT. Então, isso é fantástico. Uhum. Né? Fazia muito tempo que a gente não tinha esse investimento tão alto quanto está sendo realizado agora. O que o pessoal, a gente do esporte espera? Que isso não seja só um programa de governo. Uhum. Né? Que isso dê continuidade nisso e que, independente do governo que vai assumir a partir do ano que vem, que dê continuidade nisso, nesse apoio. E o medo que a gente tem é justamente esse, né? Que é só uma questão de governo e depois o próximo deixa, assim, a peteca cair. Se esse está dando essa condição de investir esse valor, eu acho que até é possível mais, né? Porque as BETs contribuem com o governo a nível federal e esse recurso, uma parte disso tem que reverter para os estados e municípios. A gente tem condição de investir mais no esporte de Santa Catarina. A esperança é que quem venha a governar o estado consiga investir mais, não só isso, porque existe essa possibilidade e ele está comprovando que pelo menos isso pode. Que é possível, né? Que é possível fazer. Então é a boa vontade do governo em investir nessa área. Até porque hoje em dia o esporte, ele não é considerado só uma atividade, ele é uma prevenção de saúde, né? Embora o esporte de alto rendimento não justifica muito, porque as lesões são maiores, mas são pouquíssimos que chegam nesse ponto. Mas a grande base é prevenção. Ô Delmar, na tua opinião, qual é a divisão que tem, até onde que o Bolsa Atleta, o estado tem tarefa, tem o dever e o município tem dever nisso aí? Eu acho que os dois têm dever. Os dois têm deveres nisso. O que eu vejo é que os municípios têm que investir mais nas bases. Tem que investir no alto rendimento? Sim, tem que colaborar, tem que prestigiar o alto rendimento, porque ele também traz benefícios para a cidade. Mas o maior valor, maior percentual, ou pelo menos igualar meio a meio, tem que ser na base. Porque é ali que dá sustentabilidade de ter um trabalho de continuidade, né? Então esse trabalho vai se fortalecer e essa própria base vai trazer atletas para o alto rendimento também. E aí você só complementa. De vez em quando busca uma ou duas, três lá, jogadores de um porte mais alto para complementar o teu alto rendimento. Mas o alto rendimento tem que ser formado com a base. Eu cito o exemplo de Jaraguá e Joinville. Eles chegaram no momento que eles romperam com o alto rendimento. Não deixaram de ajudar, mas romperam. Então 60%, 70% do orçamento é para a base. Eles têm núcleos em todos os bairros da cidade, com atividade esportiva, tem profissional de educação física trabalhando diversas modalidades. E isso sustenta, por isso que eles disputam Olesc e joguinhos abertos com o título desse evento. Mas no JASC não.
O JASC não, porque não há esse interesse, né? Então, isso é investimento na base. Isso é uma política pública de esporte para o município. Porque a base sustenta o alto rendimento. Você só complementa para poder ter resultado. Aquele que é no altíssimo rendimento, que é o caso, vamos assim, do futebol de salão, Jaraguá, Joinville, são casos à parte. E aí a iniciativa privada tem que entrar e bancar esse ao nível mais alto do que, no caso, a gente compara com jogos abertos, né? E então isso é a nível nacional, aí as empresas têm que bancar. É notório que o alto rendimento ele dá visibilidade, né? Por isso que ele acaba sendo... Agora, Delmar, pela tua experiência, por que não se consegue implementar? Eu desde que me conheço por gente, eu ouço isso. Tem que investir no esporte de base. Você citou municípios que fazem isso muito bem. Por que isso acaba não acontecendo? Onde é que esbarra que não se tem essa visão, pelo menos a maioria, de que é a base, é ali que você vai formar, até para que você tenha visibilidade no rendimento mais para frente, né? Vontade política. Vontade política. Vontade política, porque não adianta, às vezes, eu passei por inúmeros secretários, né, eu sendo diretor, assumi por 2 vezes a Fundação Municipal de Esportes, com a mesma ideia, com a mesma ação de tentar investir mais na base. Mas quem está com a chave do dinheiro não é o superintendente lá, não adianta. É o prefeito tem que liberar. Deixa eu dar um exemplo aqui. Quando eu assumi a fundação no finalzinho de 2023, 2024 eu trabalhei com o Bolsa Atleta com 1 milhão e 100 reais entre Bolsa Atleta e Bolsa Técnico. Aí depois a gente conseguiu mais 200 mil para a Bolsa Institucional. Só. Vamos fazer o que com esse dinheiro? Não tem como. Mal é mal, a gente conseguiu tocar ali o esporte para frente. Hoje já está bastante melhor. Pelo que eu somei, então vai dar 4,5 milhões em termos da Bolsa Atleta, Bolsa Técnico, Bolsa Institucional. Está excelente, mas onde está sendo disparado esse recurso? Pelo que eu somei, 70% está no alto rendimento. Então eu não entendo isso como uma política pública de esportes, né? Entendo isso como uma política de governo. Dá para tirar uma situação, por quê? O ano que vem a tendência, Brusque pediu a sede dos Jogos Abertos, vai disputar com Palmeiras de Timbó em Indaial, isso. Brusque ganhando, da maneira como a situação está, vai se investir um monte para tentar ter uma boa classificação no final dos Jogos Abertos, porque isso rende politicamente, e depois não se tem a continuidade. Foi o que aconteceu lá em 2010. Foi investido bastante em 2010, certo? 2011, 12, 13, nós começamos a perder orçamento. Quer dizer, foi uma política de momento, uma política de governo de momento. E depois a gente conseguiu perder, e aí veio, os próximos prefeitos vieram todos eles numa linha descendente de recursos. Hoje a gente está vendo que o André está promovendo uma linha ascendente, está recuperando o orçamento da fundação, certo? Se a gente continuar nesse patamar, vai ser ótimo, vai ser daqui o quê? Sei lá, uns 5, 6 anos ainda pela frente. Se manter esse padrão desse aumento. Mas meu medo é... Nós temos esse aumento grande para o ano que vem em função dos Jogos Abertos, e no outro ano o recurso simplesmente esvair e a gente voltar lá para disputar 7º, 8º, 10º lugar, que é o tradicional da cidade de Brusque. E Brusque está preparado em termos de estrutura para o ano que vem sediar mais uma vez o JASC? Brusque não faz sozinho. Aliás, Jogos Abertos hoje praticamente nenhuma cidade de Santa Catarina faz sozinho. Sim. Nem tipo a grande Chapecó lá não consegue fazer sozinha, precisa de outros municípios ao redor. Nós aqui com certeza vamos precisar também, e bastante, porque nós perdemos muito espaço público, aliás, espaço esportivo na cidade. Nós perdemos o ginásinho do bairro São Luís, que não vai ter mais. Nós perdemos o Santos Dumont, que hoje só tem 4 quadras de pádel lá dentro. Então antigamente nós tínhamos lá dá pra fazer handebol lá? Dá pra fazer handebol, vôlei, basquete, futsal, dá pra fazer tudo lá dentro. Hoje não dá mais, só handebol. Nós perdemos cancha de bolão do Paysandu, perdemos as 2 excelentes canchas de bolão que tinha o SESI, perdemos as 2 canchas de bote do SESI, nós perdemos as 2 canchas de bote do Bandeirante. O bolão do Cacitiro está bastante defasado, tem que fazer uma recuperação naquilo ali. Brusque hoje não tem nenhuma cancha de bote oficial para fazer os Jogos Abertos, vai ter que adaptar as canchas, né? Porque tem que ser carpê, e além da medida também. Nós só temos um ginásio 40x20 hoje na cidade, que é a Arena. O SESI é possível fazer 40x20, mas uma discussão antiga lá, e por causa do handebol, porque usa cola, não permite mais utilizar.
Então, e a Unifeb é o único ginásio novo que vai ter na cidade aí. É o único uniforme novo, ginásio novo, mas eu não sei se as dimensões deles vai dar para fazer competições oficiais, né? Talvez um futsal de Olesc, de joguinho, talvez possa, mas jogos abertos existe 40x20. Então nós vamos ter que pedir socorro nas 40x20 aqui para Itajaí, no SESC Senat e aquele ginásio Gabriel Colares. Vamos ter que pedir 40x20 lá, que nós não temos. Ginástica artística, nós não temos local aqui para fazer espaço. De repente pode se criar uma situação, né? Mas nós vamos ter que usar a Blumenau, se for o caso. Nossa pista de atletismo precisa de uma reforma grande. Mesmo ela sendo de carvão, ela é permitida se fazer os jogos abertos ali. Que a nossa pista é excelente, apesar de ser antiga, ela ser de 2000, mas ela, quando chove, a água sai, escorre, ela mantém a estrutura dela. Mas mesmo assim precisa de um investimento grande. De repente, em vez de investir aqui para deixar um legado na cidade, vai se fazer em Timbó, que é pertinho, todo mundo está utilizando esse artifício. Eu acredito que Brusque tem que brigar para fazer aqui. Vamos melhorar nosso espaço público, nosso espaço esportivo. Porque há uma possibilidade disso. Já que vem dinheiro do governo do estado, vamos investir na nossa estrutura. Para que nós vamos utilizar a estrutura de fora? Sim. Mas a gente vai precisar sim aqui talvez de Gaspar também, Blumenau vamos precisar também da mesma forma. Blumenau seria mais a questão de piscina. Embora nós tenhamos o cacetiro que possa ser feito ali, embora descoberto, mas possa ser feito, porque final de ano aqui em Brusque sempre é quente. É só questão de revisar a questão das máquinas, tem que fazer um investimento e manter. Senão nós vamos ter que fazer em Blumenau natação, né? Remo vai ter que ser feito em Gaspar. Tudo bem, aí coisa natural. Aí coisa natural. E o surf também. Também, né? Mas as outras que a gente possa melhorar o nosso parque esportivo, eu acho que tem que ser feito aqui e deixar de levar para fora. Quando a gente ouve falar Brusque vai sediar os Jogos Abertos, é bonito. Se você para e olha, é bonito, que bacana. Eu acompanhei aquele de 2010, nós acompanhamos, né, Rodrigo? Teve até transmissão aqui pela rádio de bolão, se eu não me engano. Eu fiz tudo. Teve de tudo. Sim. Bolão, ciclismo, bocha, punhalbol, fiz tudo. Mas aí quando você olha de tudo para você ter essa condição, realmente você vê que a conta vai lá em cima, né? E nem sempre se tem essa estrutura toda, né? Como você mesmo colocou, eu fiquei pasmo com essa de que outros municípios aí também dependem, citou Chapecó, por exemplo, né? Que dependem de outros municípios para poder fazer uma competição como essa, né? Os Jogos Abertos cresceu muito. É uma coisa que a gente já vinha alertando lá na época, o seu Facchini também alertava, o seu Rui Nodari, o seu Pipoca, do cuidado das inclusões de modalidades. Tinha que ser feita uma análise muito aprofundada, não podia ser uma questão meramente política. E criou-se alguns critérios para as modalidades entrar. Teve modalidade que não conseguiu entrar, porque não completou. Mas teve outras que entraram e não rendeu o que tinha que render, o que se esperava. Um exemplo é o vôlei de areia. Esperava-se, deu um boom lá no início do vôlei de areia, veio para baixo e estabilizou. Tem bastante atletas, municípios participando, mas se esperava muito mais do que isso, né? Pela facilidade, 2 atletas, 3 atletas para poder ter uma reserva e um técnico. Em teoria, qualquer município poderia estar lá disputando, e não é isso que acontece. A gente já teve hipismo também, que tentou entrar, mas não deu certo, mas é um esporte caríssimo, né? Mas o boxe, por exemplo, deu certo. O boxe deu certo, mas assim, o pessoal se uniu. Tá? O pessoal se uniu. Então isso tem essa condição. E você vai lá no local ver o boxe, é interessante de ver. Tá? É muito interessante de ver. A maneira que eles fazem o trabalho, eles fazem é um mini show na realidade, né? Eles fazem com aquelas luzes, tudo assim. Então assim, é bem interessante. Artes marciais é uma coisa que cresceu muito nos Jogos Abertos, né? Então aí nós temos hoje boxe, jiu-jitsu, karatê, taekwondo. E assim, essas modalidades cresceram bastante e elas exigem estrutura. E muitas vezes as cidades não têm para isso, não tem como você fazer isso simultâneo. Você tem que começar a esticar a coisa. Então, antigamente os Jogos Abertos eram 10 dias. Hoje está dando 18 dias de Jogos Abertos. Porque tem algumas modalidades que têm que ser feitas fora do período dos Jogos Abertos para poder estender e a cidade poder sediar. Foi o que aconteceu também lá em Chapecó. Deu 15 dias, na realidade, de Jogos Abertos, fora os 2 dias que antecederam com a ginástica rítmica e o atletismo que foi fora de... Não, o atletismo não. No surf. No surf que foi feito... Foi feito antes. Foi feito antes. Senão, não tem, sabe? E assim, como tem muitos eventos da FESPORT durante o ano,
Hoje, de certa forma, dá pena dos dirigentes municipais, tá? Eles não param mais em casa. E tem também o pessoal da FESPORT, né, que tem que fazer esse acompanhamento. Eles não param mais em casa. Que a hora que começa é uma questão de emendar um evento no outro e são sempre os mesmos. Ou seja, acaba não tendo vida naquele Não, período, não tem né? vida. Eu cheguei a pegar grande parte disso, né? Tu não tem mais vida. Chegar em casa no domingo, na terça-feira, botar a mala de volta e ir para outro evento. Então isso castiga muito. Então essa estrutura, essa maneira como se faz e como está a tendência que é, ou se criam jogos abertos de um formato diferente, isso até já está comentando lá no Conselho Estadual de Esportes, de sugerir, né? Vamos supor, vamos pegar lutas, vamos fazer lutas numa cidade, jogos abertos, num período, uma semana antes, os esportes de raquete, faz e tira do miolo, deixa no miolo aquelas mais tradicionais, certo? É uma ideia, mas a gente não sabe como vai ficar, porque também você enfrenta resistências, né? Porque o que o pessoal quer, eu sou da luta, eu tô nos jogos abertos, mas eu tô 20 dias antes fazendo jogos abertos, eu não tô lá no miolo dos jogos, né? E o que o pessoal quer é tá lá no miolo, tá? Na muvuca. Naquela semana da lá. Tá, então são situações que vai ter que ser visto daqui para frente com muito carinho, que é sendo da FESPORT, dos jogos abertos. Ginásio de esportes do bairro São Luís, próximo da Unimed e da Escola Araújo Brusque, está abandonado. Tem algum projeto de recuperação para esse espaço público? Aí é uma pergunta que tem que fazer para o secretário o superintendente de... Posso responder porque esse fato ocorreu quando eu estava como diretor-geral da Fundação de Esportes. Sim. A gente fez uma solicitação de emenda para a reforma do ginásio ali. Acabou a emenda não vingou, porque teria que ser para o outro ano. E ali já tem um acerto da venda daquele espaço para construção de uma creche. Na verdade é uma permuta, né? Na verdade a prefeitura lançou uma permuta, né? Se alguém construir... Isso, lançou uma permuta, né? E lógico que quanto mais demora, se caso não acontecer esse fato, tiver que fazer uma reforma, vai chegar um ponto que vai ter que demolir e fazer um novo. Porque da maneira como estava há 2 anos atrás, era apenas um canto que cedeu e a estrutura não tinha sido mexida. Então era uma reforma mais simples, vamos dizer assim. Sim. Né? E aí tem essa questão dessa permuta de ser feito de alguém fazer uma creche ali em troca de aliás, fazer uma creche ali não, em troca daquele terreno, fazer uma creche no bairro, que lá não tem. Há uma necessidade, é justo esse pedido, né? E na época até houve um interesse da própria Unimed em ter mais aquele espaço ali, mas pelo que não deu certo. Mas já tem um chamamento de fazer um edital que ali vai ser uma creche, né? Só que a empresa vai ter que construir a creche ali e dar um outro terreno para que se faça um outro ginásio de esportes também lá no bairro. Então, respondida aí a pergunta aí para o Agora, Delmar, nessa reunião, o que vocês vão tratar especificamente nessa reunião extraordinária hoje, né? Às vezes uma situação envolvendo e até fui atrás da história, né? Porque eu confesso para ti que eu fiquei surpreso quando chega nos Jogos Abertos e chega assim, Brusque ganhou um troféu na GA, na ginástica artística, assim, mas na GA eu fui atrás, assim, nós não temos ginástica artística aqui. Ó, a GR sim, temos um trabalho bem legal feito pela BGR, mas nós não temos equipe de GA de ginástica artística na cidade. Ginástica artística é aquela que tem solo, trave, né? Cavalo, aquele negócio todo. E aí a gente sabe, é uma equipe que vem 100% de fora para representar a cidade. Que aí foge um pouco dessa questão da base. Isso também está sendo, porque isso também está na questão das bolsas. Enfim, qual é a tua visão sobre essa situação de se trazer uma equipe inteira de fora para representar e, entre aspas, comprar um troféu de campeão? Eu também confesso que eu também me surpreendi. Eu achei que era erro de digitação. Ganhamos um troféu na ginástica artística, mas não temos GA na cidade. Aí depois também fui me informar e realmente uma equipe de fora que veio para cá. Eu, Delmar, sou contra. Não deixa nada na cidade isso. É aquele negócio, é uma das coisas que eu sempre fui um dos críticos, e a maioria dos dirigentes também são críticos, são aqueles paraquedistas, né? Esse ainda veio de Florianópolis, né? Mas tem gente que vem de São Paulo, desce no aeroporto da Navegantes, vai na cidade ali na sede, compete, volta para o aeroporto e vai embora, e talvez não saiba nem o nome a história da cidade que está sendo disputando por qual. Para mim também foi surpresa. Agora, quem tem que dar essa resposta do porquê isso é o poder público. É a Fundação de Esportes, o prefeito, de por que foi feito esse tipo de situação. Eu conversei com o Luiz, ele disse que o ano passado não teve custo nenhum.
Então tudo bem, não teve custo nenhum, mas eu perguntei, tá, e qual é o legado que vai ficar para a Brusque isso? Até porque esse ano vai ter um investimento bastante alto nessa modalidade. Ele disse que vai ter um legado, que vão tentar fazer aqui um espaço para ter a ginástica artística, vão fazer escolinhas, enfim, se isso realmente acontecer, beleza, está deixando um legado. Mas aí o meu medo é aquilo que eu falei antes, é uma política apenas de governo. Tem um resultado, tem uma classificação melhor em termos de jogos abertos, né? Só que nós não temos nenhum representante da nossa cidade lá. Pelo menos lá no 15º reserva poderia ter alguém de Brusque, então, né? Se fosse o caso. Mas eu tenho essa preocupação também de que não se faça a política pública, se faça uma política de resultados, apenas imediato. E da maneira como o edital está previsto, ele não está ilegal, tá? Ele não tem ilegalidade. Eu posso dizer, talvez, um pouquinho de imoralidade em você investir um dinheiro alto desse num pessoal que é todo de fora, certo? Que sequer pode vir, principalmente a ginástica artística, né? Sequer, não pode nem vir a Brusque fazer uma apresentação. Até porque a ginástica artística demanda uma estrutura especial para isso, não é chegar e fazer. E hoje, ainda bem que hoje tem equipamentos que não precisa mais furar o chão, né? Antigamente tinha que furar o piso do ginásio para poder instalar esses equipamentos. De que não tem esse resultado, então é complicado você investir um valor alto desse em alguém que não está aqui. Qual é o valor programado para ser gasto para ginástica artística em Brusque? Acho que é 19 mil mês, uma coisa nesse fato assim. Quase 20 mil reais por mês. É um valor alto. É um valor alto, sim. Uma modalidade que não tem raiz na cidade. Que não tem raiz na cidade. Então esse é o meu receio. Agora vou acreditar que se tenha isso nesse ano já implantado alguma coisa na cidade, senão fica feio a gente defender a cidade para algumas coisas, né? Por exemplo, a sede dos Jogos Abertos, que eu estou fazendo um trabalho lá junto ao Conselho Estadual de Esportes, junto aos conselheiros, e de repente você vir só paraquedista aqui na cidade. Porque a tendência da maneira como o edital está aberto, volto a dizer, ele não está ilegal, mas ele está aberto, dá essa condição de que durante esse ano possa se trazer mais atletas de fora, sem problema nenhum, lógico, desde que tenha orçamento, e eu acho que vai ter. E o ano que vem é a mesma coisa, você vai trazer, aí vai fazer a mesma coisa que faz alguns municípios, né? O que Chapecó fez ano passado. Chapecó gastou um monte esse ano. Gastou um monte, traz um monte de fora, e agora foi campeão ano passado, e esse ano talvez, sei lá, vai cair lá em quarto, quinto de volta, quer dizer, aí volta às origens. Aí como é que você vai incentivar alguém da casa a treinar se sabe que vai chegar na hora do bem bom, vem alguém de fora? É complicado. Ô Delmar, essas discussões, agora nós tivemos aí no final do ano uma alteração no programa Bolsa Atleta de maneira até emergencial, feita pela prefeitura, até inclusive com convocação extraordinária dos vereadores. Não houve discussão, não passou pelo conselho, porque o conselho é deliberativo, né? Houve algum envolvimento do conselho? Foi chamado o conselho? Eu digo isso pelo seguinte: eu faço parte do Comusa, sou conselheiro municipal de saúde, e lá também a mesma cobrança, que muitas vezes muita coisa a prefeitura, a Secretaria de Saúde faz, e depois o conselho fica sabendo, quando deveria ser o contrário, né? Sim. Isso acontece ali, e nesse caso específico não houve não foi apresentado para o conselho como é que seria feita essa alteração? Ou essas alterações, né? Não, o conselho não foi convidado a fazer parte da audiência pública, e nem tão pouco no estudo dessa documentação, até porque eu até acredito que não só por ser o presidente do conselho, mas por ter participado dessa alteração drástica no edital, foi lá na minha gestão, foi no final de 23 para 24 que a gente fez essa alteração drástica, né? Na questão de acabar com o apadrinhamento, de indicar as coisas. De colocar a regra e acabar do quem indica, né? Exato. A gente conseguiu acabar com isso, continuou. Mas essas alterações poderia ter sido chamado, até como um desportista que fez parte desse processo lá no início, mas principalmente o respeito ao Conselho Municipal de Esportes. Talvez não ao Delmar, mas ao Conselho Municipal de Esportes, de ter participado disso. E eu cobrei. Aí lá até cobrei do Paulinho, aí ele disse assim: Delmar, desculpa, mas eu só vi na última hora que vocês não tinham sido convidados. Quando ele chegou para a sessão, que ele viu que não tinha sido convidados. Então é chato isso, é uma coisa que a gente sempre defendeu. O Rodrigo também, quando foi presidente do conselho, passava batido às vezes, né, porque não convidavam. Eles talvez até convidavam mais por ser da imprensa. Sim. Aí não era a imprensa, o peso maior era a imprensa, não era o conselho, tá?
Mas também algumas vezes ficou meio que de lado. E agora a gente ficou de lado de novo. Então é chato, fica chato isso. Temos que ter respeito às entidades, né? Pelo menos dizer, estamos fazendo isso, pretendemos fazer isso, pode contribuir com alguma coisa, mesmo que às vezes aquilo que a gente contribua não vai ser aceito, porque a caneta final ainda é deles, né? Desde que não haja ilegalidade, a gente fica nessa situação. Se fosse uma questão ilegal, a gente teria tomado outro tipo de atitude. E é por isso que a gente está marcando essa reunião para hoje, né? A gente teve um pedido ali do conselheiro Sidney, só que regimentalmente o pedido dele não tem essa força de pedido de extraordinária. Pelo regimento só pode impedir a reunião extraordinária o presidente da Fundação de Esportes, caso haja uma necessidade, um crédito urgente para ninguém perder recursos, né? Ou o presidente do Conselho Municipal de Esportes, ou um documento solicitando a extraordinária assinado por 7 integrantes do Conselho. Só teve o pedido dele. Então, por que a gente não fez essa questão extraordinária antes? Porque são só esses 3 que podem pedir. E os conselheiros, só ficou o Sidney pedindo a reunião extraordinária. Aí nesse período eu fui analisar novamente o edital, li todo o edital umas 2, 3 vezes para ver se eu achava alguma coisa ilegal, que é o foco que o conselho tem que ter, e ilegalidade. Não achamos ilegalidade. Então a gente marcou essa reunião para hoje para discutir então essa questão do Bolsa Atleta. Não adiantava fazer lá semana passada, não íamos resolver, ainda continua o prazo de inscrição, né? Terminou semana passada o prazo de inscrição. E a análise a gente pode fazer agora, normalmente, se alguém lá, seu conselho, a maioria dos conselheiros acharem que tem que tomar uma atitude mais drástica, a gente vai tomar, certo? Mas por enquanto, não. Não há nada de ilegalidade, né? Não há ilegalidade. Eu bato muito em cima da ilegalidade. Sim. A questão dessa aí, como o Rodrigo levantou, eu não concordo, é uma coisa que eu sempre bati nessa situação de não trazer equipes inteiras de fora. E não é um valor pequeno, é um valor bastante considerável. Imagina R$20 mil por mês, imagina quantos atletas ou entidades aqui da cidade que tem um trabalho bem feito de base na cidade, e o dinheiro que faz a gente sabe que tem modalidades aí que tem abnegados que tocam aqui, né? E faz uma diferença grande. Faz, com certeza. Muito bem, Delmar, muitíssimo obrigado aí, sucesso na tua empreitada aí, como a gente falou anteriormente, dispensa comentários, a tua figura, a importância dela e o respeito que você tem dentro do esporte, né, Rodrigo? A gente que acompanha não só aqui, mas também no estado, né? E obrigado aí por ter vindo aí bater um papo com a gente acerca aí do esporte do estado e também desse trabalho aí no Conselho de Esporte. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, de a gente poder conversar e discutir as coisas do esporte. Eu acho que isso é importante, alguns esclarecimentos, né? Mesmo a questão do, como a gente falou alguma coisa do estado, foi muito importante esse avanço que se teve no estado. E eu acredito também que o avanço aqui também já está sendo bom, pelo menos em termos financeiros, né? Porque até 2024 nós estávamos com o mesmo orçamento de 2010, para você ter uma ideia. E logo que eu assumi, o prefeito André assumiu um compromisso de aumentar isso ano a ano, de uma forma bastante gradual, para que a gente possa ter um valor que Brusque merece. Nesse ponto ele está cumprindo, ele está aumentando os valores, né? Agora, esse ponto de trazer a equipe totalmente de fora, aí nós já vamos discutir. Eu tenho uma reunião com ele marcada para amanhã, por causa da escolha da sede dos Jogos Abertos, que vai ser semana que vem lá em Florianópolis. Repassar para eles algumas orientações de como funciona todo o sistema lá dentro, né? E eu já vou dar uma cutucada neles sobre essa questão, tá? Para não ser uma política só de governo para ter resultado imediato. Pode fazer? Pode. Mas já traz uma estrutura atrás para manter a modalidade. Para não criar um resultado artificial. Exatamente. Né? Uma coisa você tem aqui trabalhos, por exemplo, a Abel, por exemplo, e o basquete masculino, vamos supor, que são equipes de alto nível. Sim, mas eles têm um trabalho aqui na cidade, né? Estão jogando pela cidade. Não é só jogos abertos, estão disputando em competição nacional, futsal também, né? Sim. Isso. Perfeito. Obrigado, Delmar. Obrigado também.